Operação Loki, ele mesmo, o deus da mentira. Se você acha que esse vídeo é sobre a Marvel ou sobre a DC, eu acho que você deveria parar por aqui. Esse vídeo é sobre uma operação realizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para averiguar e apurar tributações indevidas, pagas a menor ou até mesmo não pagas com relação ao ITC-MD. Na última semana, vários contadores parceiros e contadores amigos entraram em contato para entender o que estava acontecendo. Os contribuintes no estado de São Paulo começaram a receber notificações da Secretaria da Fazenda anunciando o início da Operação Loki e trazendo algumas informações para determinados contribuintes com relação ao não recolhimento ou o recolhimento a menor do ITCMD. Mas vamos entender sobre o que essa operação está se debruçando de verdade. A operação da Secretaria da Fazenda tem como objetivo principal verificar a tributação da transmissão de cotas na sociedade e na compra e venda dessas cotas. Então, várias empresas, como as holdings patrimoniais, entraram sobre o crivo da Secretaria da Fazenda para analisar como que é feita essa transmissão. A transmissão é feita a título oneroso? Está sendo feita a efetiva cobrança do tributo? Se ela é uma doação, ela cumpre os requisitos da doação? Ela está fazendo o recolhimento do ITCD? Então, este é o contexto inicial da Operação Loki, que nós trataremos no vídeo de hoje. Existem algumas estratégias financeiras e patrimoniais que se voltam para a construção de empresas para gerir e fazer a manutenção de patrimônios. Nós estamos falando especialmente das holdings patrimoniais. Naturalmente, uma holding é composta pelo patrimônio dos pais que querem deixar para os seus filhos o patrimônio a ser gerido por meio de uma empresa, para evitar as burocracias nacionais com relação ao processo de inventário e os custos elevados desse processo, além dos tributos que são pagos durante toda essa transmissão. Então, para facilitar esse processo sucessório, as empresas são criadas, as holdings são criadas, mas o patrimônio dessas holdings precisa ser transferido para as pessoas que serão beneficiárias dessa empresa, os beneficiários desses empreendimentos, desses imóveis, desses bens que estão sendo geridos pela empresa da holding. Nesse caso, os pais transferem o seu patrimônio para a empresa e a empresa transfere posteriormente o patrimônio para os beneficiados, geralmente os filhos do casal que adquiriu o patrimônio ao longo da vida. Só que nesse processo de fazer a transmissão das cotas relativas aos bens para aqueles que serão beneficiados, nós temos algumas situações que vão ensejar a cobrança, a arrecadação de tributos pelo Estado. Então, inicialmente, nós temos duas formas de fazer essa transmissão: por meio de uma efetiva compra e venda, tá, das cotas das participações da empresa, ou através de uma doação. Mas nessas duas situações, nós teremos uma tributação incidente. E essas são as situações que estão sendo trazidas na Operação Loki. Essa transmissão de cotas que deveria ter a tributação sendo realizada, mas efetivamente não foi feita. Então, existem três cenários que nós iremos destrinchar, que são os cenários principais que estão sendo trazidos e abordados nessa operação da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. As três principais situações que podem ser abordadas, que já estão sendo abordadas por meio da Operação Loki, é a realização de uma doação das cotas sem que tenha sido feito o efetivo pagamento ou recolhimento do ITCD, que é o imposto que vai incidir nas operações de doação. A compra dessas cotas sem que houvesse a efetiva transferência patrimonial, sem o pagamento efetivo, e a compra dessas cotas por um valor muito inferior ao valor que o patrimônio reflete, fazendo então uma dissimulação do valor que seria considerado para a base de cálculo da tributação. Esses são os três cenários que são abordados na Operação Loki. Essas operações de organização societárias ficaram muito banalizadas há algum tempo pela
intenção de criar empresas para gerir patrimônios, mas sem consolidar quais seriam os efeitos tributários dessa atividade. Então, você fazer a transferência de cotas por título de doação sem fazer o recolhimento do ITCD, do Imposto que incide sobre as doações, vai te deixar uma cartinha da Secretaria da Fazenda na porta de casa. E se você não realizou o pagamento, você não efetivou essa transmissão. Se aquilo foi colocado no contrato social, mas o dinheiro não efetivamente entrou por caixa da empresa, aquela transmissão por meio da compra e da venda é considerada uma simulação da doação. Ou seja, você faz por meio da compra e venda para que isso não se configure uma doação. Porque, se for considerada e for configurada a doação, tem que pagar o ITCD. Então, você faz nessa forma de venda para tentar driblar a cobrança do ITCD, mas se nessa transmissão de cotas não tiver a efetiva transmissão patrimonial, é uma simulação. O terceiro caso é quando você utiliza um valor muito abaixo do valor daquele patrimônio. E nesse caso, a gente também consegue identificar uma situação de simulação, onde o patrimônio efetivo daquela empresa é reduzido ao máximo para que, no momento em que haja a doação dessas cotas, o valor das cotas e o imposto pago no ITCD também seja menor. Então, essa operação ela vai ter fases de atividade. Essa primeira fase é uma fase educacional, por meio da qual a Secretaria da Fazenda vai comunicar aos contribuintes que está acontecendo essa atividade de verificação, para que os contribuintes verifiquem se está tudo dentro da conformidade fiscal para as suas operações de transmissão de cotas na sociedade. E aí a empresa tem duas situações. Ou ela não fez o recolhimento do ITCD, ou ela não transferiu o valor adequado pela venda daqueles bens, daquelas cotas. E aí, quando ela não fez o recolhimento do ITCD, ela tem a possibilidade de autorregularizar. Isso faz com que não sejam cobradas multas com relação ao não recolhimento do tributo. Então, você pode acessar a Secretaria da Fazenda e autorregularizar, fazer o recolhimento desse tributo. Agora, no caso onde você fez a compra e a venda, temos duas situações. Se a compra e a venda foi efetivamente realizada e não configura uma situação que possa ser entendida como uma doação e houve o efetivo pagamento, a próxima fase da operação LOC é para você. É a fase na qual você vai ter que apresentar os documentos pertinentes a essa transmissão. Os documentos pertinentes à compra e à venda, as comprovações das transferências financeiras realizadas. No terceiro caso, onde você tem uma dissimulação do valor para recolher um ITCD menor, você também vai ter que comprovar os valores que foram atribuídos para aqueles bens que estão sendo levados em consideração na gestão da empresa. Porque se o valor estiver muito abaixo daquilo que é considerado adequado, você terá problemas. E como que esse valor é atribuído? Pode ser considerado tanto o valor de mercado do bem, quanto o valor patrimonial. O valor de mercado, o Estado de São Paulo dá para o contribuinte o direito de utilizar o valor patrimonial do bem, que é aquele que está declarado na declaração de imposto de renda. Porque o valor comercial, geralmente, é muito maior, o valor de mercado é muito maior, com que faz com que você tenha, então, que recolher um tributo maior. Então, o Estado de São Paulo já dá uma colher de chá, permitindo que o valor patrimonial seja utilizado como base de cálculo para a cobrança do ITCD. Então, se o valor que você utilizou é muito inferior ao valor patrimonial, ainda assim, para fazer um recolhimento reduzido, você vai ter a autuação continuada. A próxima fase da operação vai ser onde você vai tentar apresentar uma defesa e os motivos pelos quais você teve, então, essa apresentação reduzida dos tributos. Eu acho que era bem melhor se a gente estivesse falando da Marvel ou da DC. Mas hoje, o que a gente tem para dizer é sobre a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E presta atenção, a Operação LOC iniciou nesse estado, mas eu tenho certeza que não vai demorar nem um pouquinho para que todas as unidades da federação também iniciem as suas verificações.